Pronto? Vamos lá. Prontinho. Então vamos nos preparar como nós sempre fazemos, e assim tem que ser, né? Então vamos nos colocar perante o nosso Pai da forma mais simples, mais humilde possível. Estamos aqui reunidos porque necessitamos dele, e nesse necessitar dele, vamos nos colocar inteiramente em suas mãos, nos esvaziando por completo, para que assim ele possa fazer a sua vontade inteiramente em cada um de nós. É o sentido de não precisar das coisas do mundo, mas apenas dele, necessitar apenas de Deus. Converse com ele, coloque as suas intenções para esse momento. Peça que ele venha animar a cada um de nós, aumentar um pouco mais a nossa fé. Que ele venha abrir a nossa mente e o nosso coração para entender melhor as suas verdades, o que ele tem a nos ensinar essa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós e para a nossa família. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, Mateus, capítulo 21, do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betefagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Quando Jesus entrou em Jerusalém,
A cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente. Peçam a Deus que ilumine a cada um de nós, pois nós voltamos para fazer a partilha.
Pronto? Deu para ler? Então vamos procurar refletir, trazer para hoje, né, esse Evangelho para a fraternidade. Vou dar um pequeno início, bem pouquinho, poucas palavras, depois vocês continuam, né? Então estamos com esse Evangelho de domingo, o primeiro Evangelho, né? O domingo de Ramos, a entrada de Jesus, né, em Jerusalém. Finalmente ele chega em Jerusalém para realizar a vontade do Pai, e ele chega como vitorioso. Isso é muito importante, né? É como um rei que volta da batalha, um rei que volta vencedor de uma batalha, né? Então Jesus vencedor e entra triunfante em Jerusalém, né? E como era costume em tempos antigos, né, o rei voltava, né, montado num cavalo, né? E aqui, na humildade de Jesus, ele escolhe um jumentinho. Tem outros símbolos, né? Esse jumentinho também. Depois nós podemos ir colocando aí no decorrer. Mas o mais importante é Jesus triunfante e na humildade, né? E nesse caminhar de Jesus triunfante, o povo aclama ele, né, como filho de Davi. Hosana, o filho de Davi, reconhece Jesus, né, como o Messias, né? Então, Mateus, ele, como sempre faz nos seus evangelhos, ele busca trazer em Jesus, né, aquele que realiza totalmente as profecias, né? Então ele busca arranjar uma forma de colocar aí todas as profecias sendo realizadas em Jesus, para mostrar claramente para os judeus, né, que Jesus é o Messias, né, tão esperado. E para nós também hoje, né, nós temos essa certeza de que Jesus é o Filho de Deus, né? E as multidões naquela época o aclamavam, né, como Hosana, o filho de Davi. Mas um ponto que nós podemos refletir bastante nesse evangelho é que no mesmo momento em que eles aclamam como filho de Deus, logo depois eles vão gritar em coro, né, crucifica-o, mostrando a nossa fragilidade de ora aceitarmos, queremos estar com Jesus, o aceitamos do jeito que ele é, e depois nós, logo em seguida, não queremos mais, né? Queremos do nosso jeito, fazer da nossa forma, como nós queremos. Então esse vai e vem do povo é o nosso vai e vem também na vida, no nosso dia a dia. Um ponto para nós refletirmos bastante sobre isso. Bom, fica aí uma pequena reflexão. Vocês vão colocando agora aí o que vocês meditaram, o que o Espírito Santo colocou para cada um de vocês, né? Aos poucos vai sendo completado, né, esse mosaico, e no fim nós saímos todos aqui com um pouco mais de conhecimento, né, e com os tanques reabastecidos. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? O que me chama mais atenção nesse texto, né, como o Lizinho falou, né, Jesus ele demonstra toda a humildade que ele tem, né, entrando em Jerusalém com um jumentinho, né, era totalmente ao contrário dos reis dos reis desse mundo, né? E quando se queria mostrar poder, né? Poder, força, se usava aqueles cavalos grandes, né? Até fala, né? O cavalo é símbolo
símbolo de força, né? Símbolo de força, de poder, né? E Jesus ele é totalmente ao contrário, né? Esse poder opressor, né? Que os reis tinham, né? De travar guerras, de conquistar, né? E você vê como uma manipulação do povo não mudou muita coisa não desde o tempo de Jesus, né? Que foi o que o Lizinho falou, né? Ao mesmo tempo que o povo acolhe ele, depois eles vão pedir a crucificação dele. Então você vê, né? E o que a manipulação faz, né? Achei interessante aqui no finalzinho, né? E tem todo aquele alvoroço, né? Na cidade, né? Na cidade de Jerusalém. E eles fazem a pergunta, né? Quem é este homem? E as multidões respondiam: esse é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Então, é uma coisa que as autoridades já ficaram... eles sabiam, né, que Jesus era... Jesus que tinha que... Ele tinha que falar, ele falava mesmo, né? Não dava recado, né? Então, ele falava pro bem das pessoas, para a conversão, né? E a gente sabe que Nazaré era considerada a periferia, né? E tem muito preconceito, né, com quem vive na periferia, né? É lógico que tem toda essa problemática aí, né, de tráfico de drogas, essas coisas, né, violência, mas a periferia, a maioria dos que moram na periferia é gente trabalhadora, né? Pode dizer que uns 90% mais ou menos das pessoas que moram na periferia são trabalhadores, né? Então, que me chamou mais atenção nesse texto, né? Foi a humildade de Jesus, de entrar. Ele já tinha consciência, né, do que ia acontecer com ele, né? Você vê que até os discípulos perceberam, né, que lá ele ia entrar em choque, né, que ali ficava o centro, ali no centro do poder, né? Poder da época, né? Então, ele vem ensinar para nós que a gente tem que ser humilde, né? Em todas as situações. Tudo bem, Marcelo. Quem quer continuar? Eu vou continuar. Vou pegar o... Eu queria falar sobre o egoísmo.
pensava que o egoísmo fosse um pecadinho perdoável e tal. Mas o egoísmo mata. Esse evangelho eu aprendi que o egoísmo mata, por isso que o Judas se enforcou. Ele ficou tão decepcionado, em vez de Jesus atravessar montado no burrinho, né? Ele queria ser o tesoureiro. Ele ficou tão decepcionado que correu, já foi procurar o chefe dos sacerdotes para vender Jesus por 30 moedas. Caramba, ele não viu Jesus sendo interrogado por Herodes, Jesus dizendo que o reino dele não é aqui, o reino não é deste mundo. Então, eu pensei isso aí, mas é um pecado terrível e mata mesmo. Mata porque ele ficou decepcionado em ver Jesus montado no burrinho, que ele pensava que Jesus viesse montado no cavalo, empunhando a espada, que é guerreiro. Jesus é que nem o Marcelo falou, é humilde, montado no cavalo, no burrinho. E aí acontece isso. Eu aprendi que o egoísmo também mata. Por isso que eu quero ficar longe de egoísmo. Quero saber de egoísmo não. Muito bem. É isso. Vai Vou explicar lá. um pouquinho para vocês. Muito bom. Rose? Então eu estou mais ou menos na linha do Marcelo aí, né? Jesus, ele entra na cidade, não como um rei que vai guerrear, que vai brigar, que vai lutar, né? Ele entra como um homem simples, com humildade, que vem ao encontro da necessidade do seu povo, né? E o povo sente isso, então eles clamam esse Jesus, né? Eles clamam esse Jesus que eles estão sentindo que através dele vai haver justiça e vai haver paz. Né? Isso que eu vi no Evangelho. E eu também fiquei com essa parte aí. Quem é ele? Ele é o profeta Jesus. Então, aí me tocou. Me tocou assim, né? Aquelas coisinhas que de vez em quando eu me interrogo. E aí, Rose, quem é Jesus? Como você está seguindo Jesus? O que esse Jesus está mostrando para você? Né? O que você está buscando nesse Jesus? Então, eu parei para pensar assim, no meu segmento, na vida de Jesus, né? Porque a gente às vezes fala assim, que nem nós pusemos naquela sandalinha lá, acho que a Maria Ilza lembra melhor que eu, seguindo Jesus nos passos de Francisco. É muito forte isso, né? Será que eu estou cumprindo mesmo? Então eu me questionei nessa última parte aí. É isso que eu vi hoje no Evangelho. Muito bem. Quem mais? Vai falar, Tino? Eu vou falar porque depois Mário vai ter que encerrar tudo, vai ter que fechar tudo lá, né? Então não vou ficar para depois, não. Eu vou dizer o que já foi dito, né? Porque é o que a gente sentiu, né? Mas foi exatamente o que Marcelo falou, que Rose falou. Jesus, ele vem mostrar para a gente que ele que é Deus, ele assume, né? Ele vem vitorioso, mas ele, em vez de vir num cavalo, né? Todo pomposo dos reis, ele escolhe um jumentinho para dizer para a gente, né? Deixar assim uma lição de humildade. E aí eu pensei assim, né? Por que, né, por que o ser humano, e aí eu incluo, né, me incluo, nós buscamos a fama, poder, posição, né? Jesus mostra para a gente que
a gente tem que ser cada vez mais pequenininho, né? Porque quando ele entra essa imagem sempre me provoca, né? Jesus devia ser assim uma pessoa grande, né? Montado naquele jumentinho, chega a ser meio até cômico, né? Assim, eu acho, né? Deve ser, as pessoas deviam até achar estranho, né? Ele com os pés quase arrastando no chão, né? Num jumentinho, que eu penso um jumento pequenininho, né? Pelo que parece. Então, assim, ele mostra que a gente precisa ser assim. E é engraçado que Francisco, ele entendeu isso também, né? Francisco quis ser o mais pequenininho. E nós resolvemos, né, professar na fraternidade para a gente, né, como a Rosa falou, aí seguir Jesus nos passos, seguir Jesus pelos passos de Francisco, ou seja, ser cada vez mais pequenininho, né? Então, esse evangelho fala para mim disso, de humildade, sabe? De ser pequeno cada vez mais, buscar cada vez menos, né? A gente buscar aparecer, sempre fazer o que precisa ser feito, mas sempre buscando, né? Tá ali junto dos mais pequenos, dos mais fracos, dos mais, né, necessitados. É isso que Jesus, a opção dele é essa. Então eu acho que é isso que eu quero. Quero seguir Jesus, né, pelos passos de Francisco, viu, Rose? E aí, Exatamente. e aí, assim, eu não, de mim, eu sei que eu não consigo, porque nós somos frágeis, limitados. E aí eu peço sempre que o Espírito Santo me conceda essa graça, né? De a cada dia entender esse ser pequeno, né? Esse minorismo, esse ser cada vez mais humilde. E como eu falei, de mim, né? Eu sempre estou deslizando, estou sempre caindo. Mas eu sei que com a força do Espírito Santo, e que ele em mim, né? Eu consigo. Ele de vez em quando fala, Cristina, olha, não é por aí. Então, é isso. Muito bom. Quem mais? Conceição. Queria comentar só um pouquinho aqui, onde me toca mais sempre, quando eu leio, que eu ouço esse evangelho, né? Onde me toca mais, assim, esse mesmo já foi comentado por várias pessoas, né? A simplicidade de Jesus. O que ele quis mostrar aí, que ele mostra para mim, que eu aprendi e aprendo, né? Cada vez mais quando eu ouço esse evangelho. O reinado dele não é deste mundo. Ele é um rei, mas não um rei daqui desse mundo, um rei de riqueza daqui da terra, né? O reinado dele é diferente. E é isso que ele só vem confirmar pra gente. Ele é o rei, mas não, o reinado dele não é daqui deste mundo, né? Tanto que ele mostrou aí, né, a simplicidade, a humildade, né? Entrar em Jerusalém o mais simples possível, né? No jumentinho, simples, sem nenhuma cela, não tinha naquela época, só com manto que jogaram em cima do jumentinho. Mesmo assim, né? As pessoas reconheceram ele como rei. Só que logo depois esqueceu, né? E assim é a nossa fé, a sua fraqueza, né? A gente conhece Jesus como rei, como nosso guia, nosso pastor. De repente, as coisas do mundo fazem a gente vacilar. Esquece. Crucifica ele como fizeram, né? Cada vez que a gente faz uma besteira, a gente prejudica o irmão. É isso que a gente está fazendo, né? Fazendo besteira e esquece do que a gente aprendeu. Eu sempre penso desse jeito, assim, quando eu leio esse evangelho, quando eu ouço. Da simplicidade de Jesus. Eu estou aprendendo, será que eu aprendi alguma coisa? Hoje, de novo, cada vez que a gente lê esse evangelho, né?
sempre é nova, a gente sempre está aprendendo, né? Eu sempre penso nisso, isso sempre me toca. Gente simples, Jesus, né? A cidade dele, passando isso para nós, né? Será que a gente está entendendo como que a gente deve ser, que ele deu exemplo? De simplicidade, de pequeno, ele era o rei, mas em momento algum falou isso para alguém. Fez questão de mostrar que é simples, que é humilde, que é onde ele está hoje, né? No simples, as coisas simples, as pessoas humildes, é onde a gente mais encontra ele hoje, né? Muitas vezes a gente nem percebe. Muito bem. E mais? Posso falar agora um pouquinho? Claro. Eu trazendo esse evangelho um pouquinho para nós, né, para a nossa vida de hoje. Essa liturgia, esse evangelho é lindo demais, né? Aqui, se for ver, o Mário vai poder passar melhor para a gente. Obediência, enfim, é tudo muito bonito, né? Mas eu gosto muito dessa liturgia. E trazendo, assim, essa procissão, quando a gente está com aquele ramo na mão, cantando Osana, né? O filho de Davi. É como se a gente estivesse mesmo nesse momento, né? Eu sinto, assim, uma alegria enorme, né? E minha mãe, assim, desde pequenininha, minha mãe era muito católica, então toda Semana Santa, assim, para ela ela levava a gente, é sagrado, né? Então, eu lembro muito que ela sempre com aquele raminho na mão, e ela dizia, não, nós vamos saudar Jesus, ela dizia, né? Vamos saudar Jesus, quer dizer, e eu trago isso até hoje, né? E é uma sensação bonita, é uma sensação gostosa essa procissão, né? A gente saudando Jesus mesmo, né? E esse é o nosso Salvador, né? No jumentinho. Isso é maravilhoso, né? Essa liturgia realmente é, assim, maravilhosa. Então, um pouquinho assim, trazendo para hoje. Muito bem. Quem mais? Só queria falar um pouco, me chamou a atenção, essa contradição sempre me chama, sabe? Essa contradição, do povo primeiro aclamar, né? Reconhecer Jesus como profeta, e depois ir lá e pedir para crucificar. E, assim como já foi dito, né? A mesma contradição que nós somos, né? Nós vivemos e como é difícil entender, né, a contradição das pessoas, mas justamente porque elas são levadas, né? Nós somos muitas vezes levados pelas influências, pelo que o mundo prega. Então, eu queria só colocar o que me chama a atenção, além de tudo que vocês disseram, né? A simplicidade de Jesus, de tudo que ele vem nos trazer, daquilo que ele coloca como o que nós devemos ser para a nossa vida, mas que também que a gente tome muito cuidado, né, com essas contradições. Muito bom. E agora o Mário. Agora sobrou para mim. Todo mundo agora olhando para você, Mário. Não sobrou nada para mim, vocês falaram tudo, nem agora. Eu só ia pedir nas orações finais aí. Eu estou aqui na casa do sogro e da sogra, nós estamos aqui cuidando dele, né? Então, na hora do final, eu vou chamar. Aumenta o volume aí, Mário. Para depois participarem da oração final, tá? Ótimo. Então tá, vamos lá. Bom, vocês falaram tudo, né? Não deixaram nada, mas enfim. Alguns detalhes, né? Aquela história que a Ilza fala toda vez, eu concordo também, eu acho que isso. O objetivo da leitura orante é trazer para os nossos dias, né, a mensagem que está aí. Né?
interessante que as mensagens são distintas, né? Toca o coração da gente, né? Cada um percebe assim essa mensagem bem no âmago, né? Na alma, né? E isso a gente fica mais leve e cheio de responsabilidade, né? Também tem essa parte, né? Então, alguns detalhes para a gente, que eu anotei assim, a condição desse contexto há 2000 anos e hoje. Não deveria ser fácil há 2000 anos ter atitude que aquelas multidões na Bíblia não significa um Maracanã lotado, né? Multidões na Bíblia significa um grande número de pessoas. Um grande número de pessoas naquele tempo não eram tanta gente assim. Mas notem bem. Então, multidões seguiam Jesus e naquele tempo não era fácil. Não era fácil. Mas hoje, seguir Jesus é fácil. Fala de Jesus, hoje todo mundo fala o que tem de igreja. Aqui em Campinas tem igreja, tem 3 igrejas na mesma calçada. Né? Tem igreja para todo lado, todo mundo fala de Jesus. Mas isso é seguir Jesus? É essa pergunta, né, que tem que ficar para a gente. Outra coisa, quando fala em profeta, ele fala, tem essa citação aí do profeta Isaías, né, que ele fala, né, fica claro para a gente. O profeta é aquele que anuncia, denuncia e dá testemunho. Anuncia, denuncia e dá testemunho. É o símbolo de coragem, né? Mas Jesus, ele vai além, ele é mais que profeta. É mais que profeta. Ele anuncia, denuncia, dá testemunho e age. Olha só. Esse dar testemunho dele vai além do dar testemunho só de falar. Mas aí existe a ação, né? Entende? Outra coisa, né? A questão da humildade, né? Quando todos esperavam a chegada do Filho de Deus, o profeta, pelas principais entradas da cidade, ele vem justamente pela periferia, ele entra pelo fundo da cidade, né? Montado numa jumentinha, e é um símbolo de humildade aí, né? O Filho de Deus, que entra pela periferia, e aquelas multidões que o aclamam ali com as suas vestes no chão, e põe as vestes sobre o lombo da jumentinha, para ter coisa mais confortável. Eram multidões. Né? Veja bem, no versículo 8, a numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho. Numerosa multidão. E lá no versículo 10, a cidade inteira agitou-se e dizia, quem é este? São 2 tipos de pessoas. Percebe? Aonde nós estamos aí? Se nós estivéssemos naquele contexto há 2000 anos, onde nós estamos hoje? Nós somos das multidões ou somos da cidade? Que pergunta quem é este? Então a nossa responsabilidade é muito maior. Né? Hoje nós sabemos, temos certeza quem é ele. Ou não, né? Nós nos batizamos na Eucaristia, nós somos franciscanos, olha só. Nós sabemos quem é ele. E como é que nós estamos lidando com isso? Nós estamos realmente seguindo Jesus? Seguir não é andar atrás, é fazer o que ele ensinou. É isso que é o seguir Jesus. Então é isso que a gente se coloca, né, nesse contexto. Em qual situações nós estamos, né? Hoje nós temos muito mais responsabilidade. Hoje nós conhecemos, sabemos quem ele é, temos a certeza disso, professamos isso, estamos seguindo. Então eu acho que trouxe para mim esse texto de hoje. O que sobrou para mim. Muito bem.
Temos mais 10 minutos, né? Nessa primeira parte ainda. Se quiser, tem mais outra parte. Então, é interessante agora, nessa Semana Santa que nós vamos entrar, né? Entrar com, né, Mário, com essa humildade, né? Com esse desapego total, né? Para buscarmos viver o que Jesus, né, viveu nessa entrada em Jerusalém, que possamos entrar nessa Semana Santa com esse mesmo sentimento, né? De humildade, simplicidade, né? Buscando fazer acontecer a vontade de Deus, que é isso que Jesus estava fazendo naquele momento, né? De forma alguma ele queria aparecer, se destacar, isso é a última coisa que ele pensava. Em primeiro lugar, é fazer acontecer a vontade de Deus. A vontade de Deus era que ele entrasse em Jerusalém e pudesse sofrer a paixão, né? E assim nos libertar, né? Então, o ponto máximo da vida de Jesus, que também deve ser o nosso ponto máximo, né? Se procurar servir, ir ao encontro do outro, fazer esse processo de libertação acontecer na nossa vida, sem nenhum outro tipo de interesse, né? Apenas buscar servir, né? Então, às vezes nós nos enganamos, queremos às vezes nos proteger, né? Queremos proteger o nosso ser, né? O que eu sou. Enfim, tem um monte de enganos que nós vamos levando, né, e acabamos não percebendo. É esse egoísmo aí que o Sr. Arnaldo citou no começo, né, onde nós nos deixamos ser enganados, né, e na maioria das vezes queremos entrar montado num cavalo branco, né? Essa é a diferença, né? Então, é bom nós refletirmos essa humildade de Jesus e colocarmos os pés no chão e ver se realmente, como franciscano, nós estamos buscando seguir esse caminho, né? Será? Será que estamos mesmo? Então, para refletir bastante isso, viu? Que é interessante também, Luizinho, aqui essa questão de quem estava na periferia, a margem da sociedade, né? São os excluídos. A gente tem que pensar o seguinte: os excluídos são os injustiçados e os injustos. Todos os dois são excluídos. Os injustiçados, excluídos da sociedade, né? Que não há permissão para eles terem acesso à sociedade e dignidade. Os injustos também estão na exclusão, eles estão excluídos do reino, por opção própria. Então, a gente tem compromisso, a gente tem que fazer conversão dos injustiçados, trazê-los para o reino de Deus, e os excludentes, aqueles que excluem, os injustos, também fazer parte do reino de Deus. Temos que modificar as duas coisas. Não é a gente tentar resolver a questão dos injustiçados, né, e incriminar e atirar pedra nos injustos, né? Não é essa a vontade de Deus. É você modificar o injusto para que ele seja mais justo e o injustiçado que ele saia da injustiça. Né? Esse é o compromisso. Então, aquele que exclui e o excluído. Nós temos que... A proposta de Jesus é para os dois. Exatamente. Aqui, um é pobre em espírito, né? O outro é pobre em pobreza, porque não tem o que comer. Né? A pobreza é essa que a gente tem que olhar. Tanto para o pecador, que está excluído do reino, quanto o pobre, que é injustiçado, que está excluído da sociedade, né? Não lhe é permitido um mínimo de dignidade. Né? É verdade. Então, o compromisso nosso é com os dois, com as duas exclusões. Né? Interessante essa colocação aí. Fica bem claro isso. Jesus veio para todos, né? E para todas, né? Pergunta se é rico, se é pobre, se é... Ele veio para modificar, para mudar. Essa é Então, nosso compromisso é dobrado, né? Fica a pulga aí atrás da orelha também.
Daí fica o convite, né? Nós vamos celebrar, a ordem vai celebrar lá no assentamento 1, né? Eu vou celebrar lá e todos vocês, convido a todos, né? Estou convidando o assentamento 3, assentamento 2, vamos lá participar com ele. Acho que mais do que justo, um bom lugar para nós participarmos, né? Esse momento tão bonito na vida de Jesus, né? Indo ao encontro realmente dessas pessoas, né? Onde ninguém quer estar, né? Nós temos que estar no meio deles, né? Eu acho que é um bom começo para a nossa Semana Santa, né? Vamos procurar estar presentes, estar lá juntos, né? E vamos rezar para que esse mundo se torne um pouco melhor do que está agora, que está meio bagunçado, né? Meio. Tanta coisas erradas acontecendo que a gente fica até falando, puxa vida, onde vai dar tudo isso, né? Temos que rezar muito, muito, muito pela conversão das pessoas. Eu coloco todo dia nas laudes essa intenção. E temos que ficar apertando a mesma tecla a vida inteira, viu? A conversão da humanidade das pessoas, né? Gente. E lá, o que mais que vocês querem colocar? Vai terminar até pouquinho. Daí nós já passamos para outra parte. Passa para outro, porque o Mário vai encerrar. chamar. Daí, tá bom, Mário? Daí a gente já encerra. 4 minutos. É. O meu aqui não sei se é 4. Termina em breve, tá por aqui. Vamos lá, vamos passar para outra já? Daí a gente já volta. Faltam 3 minutos agora. Isso, vamos lá. Hoje é aniversário da mãe da Cris. Entendi. Que bom. Eles vêm vindo. Parabéns para ela. Eles estão andando. Parabéns. Eles vêm vindo. Vamos cantar para ela. Eles estão chegando. Estão chegando aqui, vem vindo. Domingo vai ser o meu. É, tem gente, dia 2, né? É. Dia 2 é Kelma, então já. Hoje é 30. O bolo é amanhã, Kelma? O Mário, é Ana, né? É Ana? É. Ana. Amanhã é do Sérgio, não é? Não? Sérgio foi dia 22 de março. Aqui pega. De março, é. Esse vai aparecer. O pai? Olha! Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cachorrinho. Olha o cachorrinho. Vem, mãe. Cachorrinho. Cadê? Tá escondidinha. Dona Ana, boa noite. Boa noite. Feliz Boa noite. aniversário. Obrigado. Nós vamos cantar parabéns para Dona Ana? Vamos cantar sim. Vamos lá. cantar. Parabéns Pra você nesta data querida. Muitas Felicidades. Muitos anos de fica tudo viva. Saúde! Bastante saúde, Dona Ana. Obrigada. E o bolo? Você vai fazer E o bolo? Cadê o bolo? A Dona Ana vai dar o bolo na gente hoje. Ana Lúcia, então vamos rezar? Cada Kelma o bolo. Ela vai dar o bolo no dia 1º de abril. Não, 1º de abril é a Rosa. Não, Dia é da a mentira. Então, mas dia 1º é a Rosa. A Rosa vai... A Rosa, nossa. Nova Veneza? Rosângela. A Rosa é 1º, a Kelma é dia 2 e a Jane também é dia 2. Então vamos rezar para Dona Ana hoje, vamos rezar para todo esse pessoal, né? Isso, vamos lá? Vamos lá. Então vamos agradecer a Deus primeiro, né? Por nós estarmos aqui, pela presença do Espírito Santo aqui no nosso meio, por tudo isso que aconteceu,
temos que ter a certeza de que não é obra nossa, mas é obra dele e do Espírito Santo. Então vamos agradecer a ele dizendo: Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, em especial, né, para a nossa aniversariante de hoje, né, Dona Ana, né? Que Deus possa te iluminar, te abençoar, né, te dar muitos anos de vida e com alegria, né, que todos nós precisamos, né? E vamos pensar em mais alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus, uma pessoa, uma família, quem vocês desejarem, alguém que já partiu, já está junto do Pai, não importa, né? Que Deus possa tocar cada um deles nesse momento. Arnaldo Miguel, Dona Lazinha, meus vizinhos aqui perto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.